Olá, neste trabalho será apresentado uma apresentação da lógica fuzzy. O que é? Temos uma frase aqui que representa: a lógica difusa tem por objetivo modelar modos de raciocínio aproximados ao invés de precisos. Em vez da nossa lógica tradicional, que era 0 e 1, agora a lógica fuzzy ela pode ter um meio termo, como por exemplo, essa imagem onde os copos não estão totalmente vazios ou totalmente cheios. Eles estão pouco vazios, médios, pouco cheios e muito cheios. A história. Jan Lukasiewicz, desculpa a pronúncia, que em 1920 introduziu o conjunto com graus de pertinência de 0, meio e 1, diferente de 0, 1, que era a nossa lógica booleana tradicional. A lógica fuzzy foi introduzida no meio científico em 1965 por Lofty Askerzadeh, através da publicação do artigo Fuzzy Sets no jornal Information Control. Podemos olhar para uma pessoa e imaginar que ela tenha 50 anos, porém, não se sabe como explicar esse fato. Essa foi a ideia que levou Zadeh a desenvolver o que a gente conhece pela lógica fuzzy, por causa que ele estava intrigado. Como assim a gente não consegue definir? A gente não tem nenhuma estimativa, nada? O conceito. Diferentemente da lógica booleana, que admite apenas valores booleanos, como o nome já diz, ou seja, verdadeiros ou falsos, a lógica difusa ou fuzzy trata de valores que variam entre 0 e 1. Assim, uma pertinência de meio pode representar meio verdade. Logo, 0.9 e 0.1 representam quase verdades ou quase falsos, respectivamente. Aqui é uma referência que eu tirei do, do autor Silva de 2005, a gente vai fazer a referência dele mais para baixo. Como essa imagem pode nos mostrar? Isso é um conceito bem definido. A lógica booleana é a nossa imagem da esquerda, no qual é amarelo ou é azul, não existe o meio termo. Agora a lógica difusa não, é a nossa imagem da direita, a qual o tom de amarelo vai se transformando em azul conforme mais para o eixo X para a direita vai chegando os nossos valores. Então é amarelo quase azul e por fim o azul. A lógica clássica versus a difusa. Temos que um conjunto de dados existentes, existe uma função para mapear o elemento de x para cada intervalo. Então, no nosso conjunto clássico, a gente tem aqui uma função que ela é muito bem definida. Se a pessoa é alta ou ela é baixa. Então, a partir de 1,75 m, a pessoa é considerada alta. Então, ela sobe para 1 e permanece. Agora não. Agora, o nosso conjunto fuzzy, ela tem uma função de pertinência na qual valores entre 1,60, 1,70, 1,75, ele começa a fazer essa nossa transição entre baixo, médio e alto, até chegar acima de 1,75, que é considerado totalmente alto e que há uma estabilização aqui da nossa função. Então, isso é a função de pertinência do conjunto fuzzy. Ela vai crescendo não de forma abrupta, mas sim de forma, como que eu posso melhor expressar isso? Adequada aos nossos dados. Dessa forma, a função de pertinência associa a cada a cada elemento pertencente a x um número real, o AX, no qual o intervalo de 0 a 1, que é representado o grau de pertinência do elemento x ao conjunto A. Isso é, o quanto é possível para o elemento x pertencer ao conjunto A. Agora a gente vai falar aqui das variáveis linguísticas. Uma variável linguística é uma variável cujos valores são nomes de conjuntos fuzzy. Sua principal função é fornecer uma maneira sistemática de aproximação de fenômenos complexos ou mal definidos. Gonçalves, 2007. Intuitivamente, uma variável linguística é um substantivo, enquanto seus valores são adjetivos, representados pelo conjunto fuzzy. Que nem a gente tem um exemplo aqui embaixo, onde uma ação nos leva a uma consequência. Se a gripe é fraca, então
o remédio é fraco. Note que o P nos leva a Q, que é uma proposição fuzzy condicional, que é modelada por uma relação de R, U vezes V, cuja função de pertinência é essa apresentada aqui abaixo. Temos também as operações básicas. Da mesma forma que no conjunto clássico ou CRISP, no conjunto fuzzy, também existem as operações básicas para combinar e modificar conjuntos. Temos aqui a intersecção. Em vez de AND, que é utilizado nos clássicos, utiliza-se o mínimo das funções de pertinência, no caso aqui da nossa lógica fuzzy. Então, temos a nossa representação, e a representação da união é o seguinte: em vez de OR, utiliza-se o máximo das funções de pertinência, representado aqui abaixo. Agora, vamos falar das fases de sistemas fuzzy, na qual ela se divide em 3 grandes fases de fusificação, inferência e defusificação, na qual é dividido em variáveis linguísticos e nível numérico para conseguir melhor entendimento. Ocorre a fusificação com as nossas variáveis calculadas. Nisso, a inferência faz as variáveis de comando, manda para a nossa defusificação, as variáveis de comando com os valores numéricos passam para o nosso objeto, e com isso as variáveis calculadas voltam para a defusificação e fica nesse nosso ciclo. Vamos entender um pouquinho melhor o que é cada uma. A fusificação, etapa na qual as variáveis linguísticas são definidas, bem como a função de pertinência. Onde ocorre a nossa análise do problema, definição das variáveis, definição das funções de pertinência e criação das regiões. A inferência, etapa onde as regras são definidas e depois analisadas. Definição das proposições, análise das regras e criação da região resultante. A defusificação, terceira e última, é uma etapa na qual as regiões resultantes são convertidas em valores para a variável de saída do sistema. Uma centroide, first of máxima, middle of máxima e o critério de máximo, que é as nossas etapas que eles vão definir o que cada dado vai ser. Por fim, a gente tem alguns exemplos no cotidiano, no qual a gente pode ver a lógica fuzzy em aspiradores de pó da marca Matsushita. Isso daqui é um exemplo um pouco antigo, então pode ser que não conheça a marca. Mas eles usam de controladores de 4 bits rodando em ritmo de sensores de pó e ajustam o poder da sucção do nosso aspirador. Uma câmera fotográfica desenvolvida pela Canon com autofoco, capaz de medir a claridade de imagens em 6 regiões de campo de visão, usando informações obtidas para determinar se a câmera está no foco. Ou a máquina de lavar pratos baseados em controlador fuzzy e um one-stop sensing modo, que combina um teristor para medir a temperatura, um sensor condutivo para medir o nível de detergente através dos íons presentes na água, um sensor de turvação que difunde a medida que a transmite luz para medir a sujeira na lavagem e um sensor magnético para ler a taxa de giro. Então, através desses sensores, ele faz nossa lógica fuzzy. Essa foi as referências utilizadas, como citado anteriormente, e basicamente foi esse meu trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos e até mais.